Esse é um assunto muito relevante para todo o setor agropecuário, né? E por isso está aqui ao vivo o nosso comentarista, o Miguel Daúde. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos. O Daúde vai me ajudar a participar do programa hoje também, a conduzir o programa, porque a primeira entrevista vai ser com um advogado e conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, o Francisco Bueno, que está aqui conosco. Francisco, talvez a primeira questão é a seguinte: nós temos três projetos aí no Congresso, sendo um projeto de lei e duas propostas de emenda à Constituição, né? No caso de um deles ser aprovado, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição, que muda parte da Constituição, mesmo assim, esse projeto, essa emenda, pode parar no Supremo, ou seja, pode também ser vetada pelo Supremo Tribunal Federal? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, é uma grande satisfação poder contribuir com o programa de vocês, Antônio, Daúde. Sou um telespectador assíduo e sou testemunha do trabalho de importância que vocês fazem à opinião pública de esclarecimento. E acho que essa é uma boa pergunta, até para a gente esclarecer que nós estamos numa situação complicada institucional, né? Tudo que o Congresso vota acaba caindo no Supremo, né? Então, embora o processo legislativo devesse ser o ambiente propriamente dito para decisão de como organizar a sociedade, o que a gente tem visto é que os partidos que perdem as votações no parlamento recorrem ao judiciário e, portanto, seja uma emenda constitucional, seja um projeto de lei aprovado com esse tema no Congresso Nacional, muito provavelmente haverá uma adinha, haverá uma rediscussão dessa matéria no Supremo Tribunal Federal, com uma preocupação institucional muito grande, exatamente pela ausência do autocontrole do Supremo em relação à sua competência, o que fica muito claro com esses últimos julgamentos. Perfeito. Miguel Daúde, qual que é a sua questão para o nosso convidado? Francisco, hoje qual é o critério utilizado para fazer a concessão de terra? Existe aí um laudo antropológico que dá essa possibilidade. Como será feito isso e se isso vai continuar dessa forma? Então, Daúde, acho que é importante o telespectador entender o espírito, inicialmente, da Constituição, né? Quer dizer, era de estabilização dos conflitos fundiários. Nós temos um país gigantesco, um território que era pouco ocupado, né? Nós temos uma baixa densidade populacional no interior do país, historicamente, especialmente isso vem mudando de 30, 40 anos para cá, ou para bem dizer, da Constituição para cá, e no reconhecimento da importância dos territórios indígenas e de comunidades tradicionais, a Constituição vislumbrou a ideia de demarcação de territórios indígenas por meio, o que se faz, né, isso está previsto no Estatuto do Índio, pela identificação cultural daquelas comunidades tradicionais ao seu território. E essa é a função dos laudos antropológicos, né? Identificar essa identificação cultural de comunidades com determinado território. O que a gente vem sofrendo, né, na verdade? É que esses laudos antropológicos acabaram sendo cooptados por movimentos ideológicos, muitas vezes, que visam desconstituir o processo histórico de atribuição de propriedade privada, de reconhecimento de posse e propriedade privada aos brasileiros e estrangeiros em geral, né? E daí pequenos e grandes proprietários, muitas vezes até assentamentos rurais afetados por demandas territoriais para a criação ou ampliação de novos territórios indígenas. E é disso que se trata, né? Qual que é efetivamente o limite desses laudos antropológicos e qual é o critério, além daquele cultural e evidentemente subjetivo, das análises antropológicas, que deverá ser estabelecido para
atribuição de territórios a determinadas comunidades. A ideia do próprio Supremo era fixar um marco temporal para evitar que esses conflitos se avolumassem no tempo, e com essa nova decisão, esse critério importante do marco temporal acabou ruindo, abrindo um flanco para que esse conflito se eternize no tempo, né? Algo que é muito preocupante e gera insegurança jurídica. Francisco, a gente só tem mais 30 segundos, mas eu queria que você falasse sobre a expectativa em relação às indenizações. O Supremo vai também decidir sobre essa questão. Qual que é a expectativa da sociedade rural brasileira? A expectativa é que essa é uma não solução, né? Nós temos vários casos em que isso aconteceu. O caso mais evidente é das unidades de conservação. As pessoas dizem que isso deverá limitar a criação, não é verdade, porque mesmo não tendo caixa, o ICMBio, em 2004, criou diversas unidades de conservação sob propriedades privadas, de posse de propriedade privada. Então, a indenização ela cria uma confusão nesse problema. Nós vamos ter uma discussão em relação a prazos prescricionais muito grande na área jurídica. Perfeito. E, portanto, aumenta a insegurança jurídica. A gente conversou com o Francisco Bueno, que é advogado e conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. Francisco, obrigado pela sua análise aqui. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Uma boa noite e bom programa para vocês. Valeu, Francisco.